Bem, vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos falar de raízes repetidas, mas antes vamos fazer uma pequena recapitulação aqui. O objeto central dessa segunda parte do nosso curso são as EDOs de segunda ordem, homogênea e com coeficientes constantes. Então, basicamente, nossa EDO que nós estamos trabalhando, o conteúdo da segunda prova, tem esse formato aqui. E aí a gente sabe que, pela teoria que a gente desenvolveu, que associada a cada EDO desse tipo, nós temos uma equação, e essa equação é chamada equação característica da EDO. E aí, a gente basicamente transportou o problema para um outro ambiente. Se encontrarmos as raízes dessa equação, nós somos capazes de encontrar as soluções da EDO. Então, supondo que R1 e R2 são raízes da equação característica, o que a gente sabia é que y igual a C1 vezes E elevado a R1t mais C2 vezes E elevado a R2t era um conjunto de solução da EDO. Ainda não sabemos se forma todo o conjunto de solução. Será que existe alguma solução que está fora dessa combinação linear? Essa era uma das perguntas centrais da aula anterior, antes da parada. Então, como é que a gente identificava se realmente essas duas soluções formavam o conjunto fundamental de soluções da nossa EDO? Ou, em outras palavras, como é que eu sei que todas as soluções da EDO de cima é uma combinação linear dessas duas soluções que eu vou chamar? Esse aqui eu vou chamar de y1 de t, e esse aqui eu vou chamar de y2 de t. Bem, existe uma ferramenta chamada Wronskiano das soluções. Como é que é o Wronskiano das soluções? A gente colocava um W aqui, um y1, um y2, nós montávamos uma matriz de 2 por 2, que era formada por y1, que no caso é E elevado a R1 vezes t. Embaixo a gente colocava a derivada de y1, ou seja, R1 E elevado a R1 vezes t. Na segunda coluna, o y2, que é E elevado a R2t, multiplicado pela sua derivada, R2 E elevado a R2 vezes t. Vou jogar aqui a letra. E a gente tinha que calcular esse determinante. Se esse determinante desse diferente de zero, então você poderia comprovar que esse conjunto de solução realmente é o conjunto de todas as soluções da nossa EDO original, conjunto fundamental de soluções. Mas, se der igual a zero, isso quer dizer que é possível encontrar uma outra solução além dessa combinação linear. Então, vamos calcular esse determinante. Então, fazendo a multiplicação clássica, então aqui vai dar, deixa eu afastar um pouquinho aqui, R2 vezes E elevado, já vou aqui fazer a manipulação que é repete a base, soma os expoentes. Bem, vocês vão perceber rapidamente que isso é R1 mais R2 multiplicado por T. Então, fazendo essa multiplicação, menos R1 vezes E elevado a R1 mais R2 vezes T. Colocando essa parcela em evidência, nós vamos ter aqui um R2 menos R1, e a conclusão que nós chegamos é que o Wronskiano de y1 e y2 é nada mais nada menos que essa expressão. Então, se R1 e R2 são valores que, como o E elevado a R1 mais R2 vezes t nunca se anula, então o Wronskiano só se anula quando o R2 menos R1 é igual a zero. Em outras palavras, se R2 e R1 são iguais. Bem, mas já que R1 e R2 são soluções de uma equação de segundo grau, em qual caso nós estamos para concretizar que R1 e R2 são iguais? Bem,
é o caso onde nós temos as raízes repetidas, o caso onde o delta dessa equação dá zero. Então, observe-se que se R2 é igual a R1, esse conjunto solução não vai ser o conjunto fundamental de soluções, até porque, bem, dá para perceber aqui, né? Se R1 for igual a R2, você só está trabalhando com o mesmo vetor, vamos colocar assim, no espaço de funções. Então, o objetivo da aula de hoje é, quando nós caímos no caso desse, onde R1 é igual a R2, qual deve ser o procedimento que nós devemos tomar, quais são as ações que nós devemos tomar para encontrar o conjunto fundamental de soluções da nossa EDO. Então, vamos para o próximo passo. Então, vamos discutir qual será o procedimento num caso onde o delta da nossa equação característica é zero. Bem, se o delta é igual a zero na nossa equação característica, isso quer dizer que a nossa solução na equação característica é menos b sobre 2a, né? Pela fórmula de básica, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, se estamos no caso delta igual a zero, essa é a nossa solução da equação característica. E a inspiração dessa ideia, a gente pode pensar lá nos polinômios, por exemplo. Se você tem, por exemplo, um determinado polinômio, p de x, e digamos que 5 seja a raiz desse polinômio, o que a gente sabia é que p de x era igual a algum polinômio que eu vou chamar de q de x multiplicado por x menos 5. Ou seja, que nós somos capazes, se 5 é a raiz do polinômio, nós somos capazes de fatorar o polinômio e um dos fatores ser justamente o x menos a raiz. Isso lá do cálculo 1, né, que já aprendemos. Então a inspiração aqui vai ser relativamente parecida, só que eu queria chamar a atenção para mais um detalhe. Se o p de x aqui é um polinômio de grau n, esse q de x é um polinômio de grau n menos 1, até mesmo para poder fazer a distributiva. Então, por exemplo, se p de x é um polinômio de grau 3, você consegue escrever um polinômio de grau 3 como um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1. Então, aqui nós vamos fazer algo parecido. É como se a gente estivesse fatorando. Então, vamos considerar y como a nossa solução multiplicado com a função v de t. E o nosso objetivo é justamente descobrir quem é o v de t. Bem, então se estamos supondo aquela informação ali, então vamos lá. Achei que ia funcionar. Então, o que a gente sabe que y é essa função, ok. A gente sabe também que a derivada de y, vou simplificar aqui a notação, pela regra do produto vai ser r vezes e elevado a rt vezes v mais e elevado a rt vezes v'. Aí, tudo bem? E y duasinhas, quanto que vale? Bem, aqui nós vamos ter que usar a regra do produto, então aqui vai ficar r ao quadrado e elevado a rt vezes v. Estou aplicando a regra do produto nessa primeira parcela aqui. Então, derivado primeiro vezes segundo, mais a derivada segundo vezes primeiro. Então aqui vai aparecer um r elevado a rt vezes v'. Então, essas duas parcelas vêm dessa regra do produto. Só que, na hora de aplicar a regra do produto para essa parcela aqui, bem, derivada do primeiro vai justamente coincidir, na hora de executar essa conta, vai coincidir com essa parcela. Como vai repetir novamente, eu já vou colocar aqui duas vezes. Mais e elevado a rt multiplicado por v duasinhas. Vou substituir essas informações em asterisco. Então, o que acontece? Vou fazer mais uma coisa ainda. Note que todo mundo tem o e elevado a rt aqui, né?
Então, na hora de substituir aqui, eu já vou colocar o E elevado a RT em evidência. Então, aqui vai ficar E elevado a RT multiplicado por, vamos lá, A vezes Y duas linhas. Y duas linhas vai ficar E ao quadrado vezes V mais 2R vezes V' mais V duas linhas. Bem, coloquei o E elevado a RT em evidência para todo mundo. Substituir Y duas linhas aqui. Então é só você colocar o E elevado a RT em evidência. Lembre-se que tem que multiplicar por A. Mais, agora todo mundo que acompanha o B, que é o Y', que é essa parcela aqui, R vezes V mais V', mais C vezes V, porque o E elevado a RT está em evidência. Então, fechei o parênteses certinho? Sim, porque esse parênteses, até colocar um colchete aqui, para facilitar a visualização para vocês. Então, dê uma olhada, ver se está tudo certo. Então, vamos prosseguir. Não se esqueça, deixa eu melhorar aqui, se estamos substituindo aqui em estrela, então o que está aqui tem que ser igual a zero. E aí, por que eu coloquei o E elevado a RT em evidência? Bem, como ele nunca vai ser zero, o que está dentro do colchete é zero. Então, já vamos assumir que o que está dentro do colchete é zero. E aí, o próximo passo agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair distribuindo aqui, de modo que, primeiro, eu vou agrupar quem tem V duas linhas. Já que o nosso objetivo é determinar quem é V, eu vou colocar primeiro quem tem V duas linhas. Depois, quem tem V', quem acompanha o V'. E depois, quem acompanha o V. Então, fazendo isso, bem, quem está multiplicado por V duas linhas? Vamos ver. Só A. Então, aqui eu posso colocar até A vezes V duas linhas. Agora, quem acompanha o V' é 2AR mais B e só. Então, isso aqui acompanha o V'. Mais quem acompanha o V agora. AR2, AR2 mais BR mais C. Isso tudo multiplicado por V, multiplicado. Deixa eu colocar aqui embaixo, só para ficar mais fácil de visualizar aqui para vocês. Então aqui vai ficar AR2 mais BR mais C multiplicado por V igual a zero. Só que lembre-se, R não era a raiz da nossa equação característica? Então, AR2 mais BR mais C é igual a zero. Ou seja, essa parcela aqui é igual a zero. O que sobra é A vezes V duas linhas mais 2AR mais B vezes V'. Então, eu vou fazer duas manipulações aqui. Apesar de ser uma EDO de segunda ordem, que aparece alguma coisa, V duas linhas, mais alguma coisa, V' igual a zero, é uma EDO de segunda ordem, mas através de uma mudança de variáveis, podemos transformar ela numa EDO de primeira ordem. Como assim? Se você chamar, por exemplo, o W de V', o que nós enxergamos na equação acima é A vezes W' mais 2AR mais BW igual a zero. Então, já vou fazer essa substituição. Então, aqui vai ficar A vezes W' mais
Já vou aproveitar e substituir o R aqui, porque o nosso R é menos B sobre 2A. Então vai ficar 2A multiplicado por menos B sobre 2A, 2AR mais B vezes W igual 0. Só que observe, 2A simplifica com 2A, menos B mais B dá 0, 0 vezes W, o que sobrou é que A vezes W' é igual a 0. Como A não é 0, isso quer dizer que o W' é 0. W' sendo 0, isso quer dizer que W é uma constante que eu vou chamar de C. Mas isso implica que V' é igual a C. Vou até colocar aqui C1 aqui. C1 aqui. Se V' é igual a C1, V é igual a quanto? C1 multiplicado por T mais C2. Então, se você considerar y como E elevado a RT vezes V, para este y aqui ser solução da nossa EDO asterisco, o que precisa acontecer? A nossa função V tem que ser igual a C1 vezes T mais C2. Então, vamos fazer a substituição aqui? Então, apagando o quadro, deixa eu apagar a partir desse azul aqui. Continuando a nossa conta, deixa eu até dividir aqui embaixo. Então, se substituirmos o nosso V pela resposta que a gente encontrou, vamos obter o quê? Que y é igual a E elevado a RT multiplicado por C1 vezes T mais C2. Se aplicarmos a distributiva, nós vamos concluir que y é igual a C1 vezes T E elevado a RT mais C2 vezes E elevado a RT. E esse y aqui é uma solução da nossa EDO asterisco, supondo que a nossa única raiz da equação característica é menos B sobre 2A. E não sei se vocês perceberam, mas a gente acabou de encontrar um novo y1 e um novo y2. O nosso y1, por exemplo, não se preocupem pelo rótulo C1 e C2, são só nomes constantes. Mas esse personagem aqui pode ser o nosso y1, que a gente já sabia que era solução pelo método das aulas anteriores, só que agora a novidade vem a ser essa solução aqui. Ou seja, o que essa conta está querendo concluir para fins práticos? Que se você tiver uma EDO do tipo asterisco e você cair no caso delta igual a 0, você pode afirmar, que ainda precisamos terminar as contas, mas você vai poder afirmar que o conjunto fundamental de soluções vai ser alguma constante vezes y1, que já está no formato onde a gente já costuma trabalhar, mas a outra solução do conjunto fundamental é só você multiplicar por t, ou seja, t vezes o próprio y1. Então, se você, por exemplo, tem uma equação característica que 3 é a única raiz da sua equação característica, o que você pode afirmar? Que o conjunto fundamental de solução vai ser E elevado a 3t, uma constante vezes E elevado a 3t, mais outra constante vezes t vezes E elevado a 3t. Mas para termos certeza que realmente está funcionando, precisamos calcular o Wronskiano dessas duas soluções. Então eu vou calcular aqui o Wronskiano. Deixa eu apagar aqui o quadro.
Vamos lá. Então vamos calcular o Wronskiano dessas duas soluções. Acho que vale a pena fazer com pincel roxo. Então o Wronskiano de y2 vai ser y1, né, é elevado a rt, r é elevado a rt, e o y2 vai ser t vezes e elevado a rt, agora derivado usando a regra do produto. Vou fazer um rascunho aqui do lado, que acho que vai ser melhor. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Que aí eu vou colocar o e elevado a rt em evidência. Então isso fica 1 mais rt e elevado a rt. Mais fácil para realizar as contas. Só usei a regra do produto e depois coloquei em evidência. Espero ter ficado evidente. Então vamos lá. Mesmo procedimento, né? Determinante 2 por 2. Então aqui vai ficar 1 mais rt elevado a 2rt. Repete a base, soma os expoentes. Menos, agora essa parcela aqui que vai ficar rt elevado a 2rt. Colocando o e elevado a 2rt em evidência, colocando o e elevado a 2rt em evidência, o que nós temos é 1 mais rt menos rt. Corta, corta. O nosso Wronskiano é elevado a 2rt. Ou seja, como isso aqui é diferente de zero para todo t pertencente ao conjunto dos números reais, nós podemos afirmar que, já que o Wronskiano de y1 e y2 é diferente de zero, que esse conjunto aqui forma o conjunto de todas as possíveis soluções da sua EDO asterisco. Então, esse é o espírito da aula. E observe que algo que eu até esqueci de comentar quando a gente estava naquela parte do W, não sei se vocês perceberam, mas quando nós chamamos o W de velhinha e fizemos aquela mudança de ordem, nós transformamos a EDO de ordem 2 para uma EDO de ordem 1. Assim como eu comentei com polinômios. Se você tem um polinômio de grau 3, você fatora com um polinômio de grau 1, você vai escrever um polinômio de grau 3 como o produto de um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1. Então aqui gerou o mesmo efeito. Quando você transformou de V para W, você transformou uma EDO que era de ordem 2 para uma EDO de ordem 1. Então, para fecharmos essa aula, vamos fazer um exemplo numérico dessa situação aqui. Bem, vamos resolver este exemplo. Y duas linhas mais 2y' mais y igual a zero. Primeiro passo, equação característica. Então aqui vai ficar r ao quadrado mais 2r mais 1 igual a zero. Coincidentemente ou não, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é r mais 1 ao quadrado igual a zero. E dá para perceber claramente que a única possibilidade de que isso é zero se r é igual a menos 1. Como r igual a menos 1 foi a única raiz, como r igual a menos 1 é a única raiz da nossa equação característica, já podemos afirmar que o conjunto fundamental de soluções da EDO do nosso exemplo vai ser C1 vezes e elevado a menos 1 vezes t. Deixa eu colocar aqui logo direto, menos t. E elevado a menos t, mais C2 vezes t elevado a menos t. E simples assim. Então, esse y aqui
é o conjunto fundamental de soluções da nossa EDO. Então, sempre quando você cair num caso onde você tem uma única raiz da equação característica, a primeira solução é elevado a RT, a segunda solução é só colocar T vezes E elevado a RT. E é isso. Esse é o caso delta igual a zero. Então, já estudamos o caso delta positivo, o caso delta negativo, o caso delta igual a zero. Agora resta vocês praticarem. Podem pedir ajuda via e-mail, de algum exercício que vocês não conseguiram resolver. Qualquer coisa, estou à disposição.